pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos persistentemente, muito persistentemente. Na garra, na coragem. Garra, Cris, por favor. Aê! A ponto de secar salivas hoje. Exatamente. Estamos aqui, então, portanto, para falar sobre persistência. Uma pergunta aí que a gente deixou de início. Será? O chamariz para vocês aí entrarem no episódio. Persistência leva ao sucesso. Queremos acreditar que sim, porque hoje foi um daqueles dias. Está sendo ainda, mas estamos aí. É aquela frase que tem que a bruxa tá solta. Cara, hoje a bruxa tava de batalhão aqui, velho. O cara não quer pagar a internet, não que sei o quê. Isso, pelo amor de Deus, não fala assim. Que isso, velho. Enfim, estamos aqui, estamos gravando, você está em casa nos escutando, nos Rafa, assistindo. vamos fazer um exercício aí pra ganhar energia, cara. Pra ganhar vamos energia. lá, ó. Dá aquela soltada, faz só... dá aquelas preparações que o pessoal faz. Minha energia tá alta. Minha energia vai subindo durante o episódio, tá tudo certo. Não, tem que começar alto, a ponto de bala, né? Depois de tudo isso, hoje você tá exigindo muito. Mas vamos embora, vamos começar o papo. Bom, então... obviamente a ideia do tema sobre persistência veio da nossa experiência extremamente recente, com essa dificuldade toda na montagem do setup novo, etc. Mas a gente está aqui para conversar sobre esse tema, falando sobre coisas da vida e, claro, sempre envolvendo a nossa prática aí enquanto profissionais do movimento, profissionais da saúde. Certamente a gente vai trazer alguns exemplos de que persistência talvez seja de fato a chave para o sucesso. Uhum. E aí a gente quer entender se persistência a todo custo é uma saída, se na verdade persistência a todo custo pode se tornar insistência ou teimosia, né? Uhum. Enfim, vamos nessa, Franco, vamos começar conceituando o que significa aí ser persistente. Há um contraponto para a persistência? Vamos lá. Eu odeio quando a gente já gravou alguma coisa, porque a gente tende a ficar ancorado naquilo que a gente já gravou e querer repetir as mesmas coisas. Então, cara, eu vou tentar apagar isso. Uhum. Mas eu não consigo apagar o fato de que tem um contraste importante aí de persistência com teimosia, pelo menos. Uhum. E antes de conceituar persistência, que eu nem sei se eu conseguiria conceituar diretamente, mas talvez a gente indo pelo que não é, uhum, a gente consiga depois chegar no que é persistência. Então acho que a principal forma de falar o que não é persistência é desistência. Uhum. Se você abortar ali a missão e largar o que você estava pretendendo fazer no meio do caminho, não vai ter persistência. Uhum. Né? Você desistiu. Uhum. Mas tem o contraponto do exagero, né? Toda a característica daquilo que a gente vai considerar bom ou ruim, uma virtude ou um vício, geralmente a virtude não está no extremo, né? Não está no excesso, ela está ali no meio, na ponderação. E acho que aí para persistência ela seria o que está no meio do caminho. A desistência é o começo, você largou, uhum, né? Você teve pouca energia, pouca força de vontade e não teve a tolerância de seguir naquela empreitada, mas às vezes quando você exagera na toada ali, vai batendo com a cabeça na parede, segue batendo, aí, cara, nada mais é do que burrice. Uhum. Então pode ser simplesmente teimosia. Então a persistência no ponto ótimo de virtude, acho que ela está aí no meio do caminho. Entender até onde vale a pena colocar energia, investir energia. E se a gente está falando isso é porque provavelmente tem um resultado que a gente está buscando. Então, acho que o resumo é que essa persistência ela vale a pena desde que ela te mostre indícios de que você está indo em direção, pelo menos, do resultado que você decidiu que era bom de se buscar. Uhum, perfeito. Acho que... Foi melhor do que a última, hein? Esse a gente não pode julgar. Foi bom. Não é que a última tinha ter ficado ruim também, mas... Foi bom. Eu acho que é isso. Eu acho que, de fato, você achou uma boa definição aí, né? Ela está no meio do caminho. É a nossa atitude ponderada frente aos desafios e ao que a gente se coloca para
de execução de um plano buscando resultado. E aí, de fato, para a gente saber se está sendo persistente na medida correta, ou não insistente, ou não teimoso, uma capacidade de leitura de fato do que está acontecendo e entender se os resultados que a gente espera estão vindo, ou o que muitas vezes acho que é difícil também, às vezes aquele resultado que talvez não vá vir num prazo imediato, né? Tão curto, então essa leitura fica difícil. Então, como a gente vai saber se está no caminho, se o resultado que a gente quer colher não está vindo logo de cara? Então, acho que tem a ver com uma elaboração de um plano também bem feito, com uma leitura bem feita já do início, né? Para que a execução que vai acontecer ao longo do caminho vá em prol daquele resultado que naquele meio do caminho talvez a gente não vá conseguir de fato observar, ler, mas que a gente sabe que a natureza do que a gente busca, o caminho é esse. Enfim, é mais ou menos por aí, né? Cara, concordo totalmente. Eu vou tentar fazer um esforço para a gente trazer isso menos no abstrato e um pouco mais no prático ou no exemplificado, porque não sei se o que a gente está falando a gente está em sintonia, está entendendo, mas não sei o quanto que fica claro para todo mundo. Cara, quando que vai fazer sentido falar de persistência? A gente está falando de persistência quando exige alguma ação, alguma atitude, né? Então você tem que tomar uma ação frente a alguma tomada de decisão que foi dada ali. E até certo ponto guarda um ar de repetição, de eu ter que repetir aquela coisa, então vou ter que persistir. Então, trazendo para exemplos um pouco mais mundanos, né? Vamos pegar um objetivo esdrúxulo, fora da nossa área, mas que é o sonho de muita gente. Eu quero ficar rico. Você não vai ficar rico hoje, você não vai ficar rico amanhã. E aí, se a gente tiver essa meta muito grande, vamos supor que ficar rico é ter X milhões na conta, não importa. Você vai ter que conseguir transformar aquilo que é algo que na sua cabeça existe em algo que seja possível no mundo. Então você vai colocar uma meta tangível, vai colocar um número, uma quantidade, um tempo, um prazo para atingir essa meta. Só que, cara, vamos combinar que se a gente está falando de ficar rico, não é um negócio de curto prazo. Como que você vai saber se você está indo no caminho de ficar rico, se os esforços que você está fazendo, as atitudes, as ações, estão te levando lá ou não? Você está simplesmente seguindo o caminho da teimosia e vai ficar pobre e gastando energia aí, entendeu? Então, cabe ter a meta lá do longo prazo, aquele objetivo final, mas se ela está muito distante, conseguir estratificar em submetas, em tópicos menores, até que a gente consiga trazer para o que eu consigo fazer hoje, né? O que eu consigo controlar hoje, por onde que eu começo. Então essa estratificação, essa hierarquização do plano, acho que ela é importante para a gente ter essa noção. Porque aí, é claro, eu não vou perder aquilo de vista, a meta grande, mas eu vou saber que não é lá que eu vou mirar. Eu tenho que mirar no que importa para hoje. E talvez o que importa para hoje seja, vamos pegar na nossa profissão, eu preencher uma agenda de atendimentos. Eu, ter um ticket médio de atendimentos maior, né? Enfim, não importa, mas coisas que eu consiga atuar hoje. Porque se eu ficar mirando só lá no distante, é sonho. Né? Eu não trago para a realidade. Perfeito. E você citou exemplos aí mais da vida no geral, assim, enquanto a gente, quanto profissional, facilmente a gente consegue trazer isso para a realidade dos pacientes que a gente atende, né? Então, situações de um ganho de capacidade muito importante e, é preciso traçar um plano para atingir esse objetivo de voltar para uma função, uma tarefa funcional importante. E a gente estratifica, idealmente, tem que estratificar o tempo inteiro, né? Sim. A gente sempre fala aqui sobre a construção das sinergias necessárias para se alcançar uma tarefa funcional com primor lá na frente. O que essa tarefa funcional vai exigir do ponto de vista motor e aí, né,
capacidades fragmentadas de início, mas que vão compor uma totalidade e o que a gente pode trabalhar agora também para buscar esse objetivo final. Então, isso é interessante. Uhum. Trazendo para os nossos exemplos, acho que dá para a gente trazer para exemplos de treinamento, mas começar a trazer para exemplos de atendimento fisioterapêutico mesmo, cara. O exemplo também, nessa linha meio geral, que todo mundo consegue visualizar, pense em alguém com um objetivo talvez estético mesmo, de eu quero ficar forte pro próximo verão. Tá, eu preciso primeiro saber como que você está hoje, quanto que você está distante desse objetivo. Então, a avaliação vai dizer isso, né? Então, o cara pode lançar mão de avaliações ali físicas por imagem, uma medida de circunferências ali, pode fazer uma avaliação de tecido mesmo, então massa magra, massa gorda, as porcentagens aí, enfim, pregas, tem muita coisa que dá para lançar mão e que dá para ir monitorando. E a estratégia de como que vai converter aquelas mensurações iniciais na mensuração final que a gente quer, de quero ganhar quantos quilos, quero perder quanto de massa magra, massa gorda, né? E aí você vai lançar mão de uma estratégia de provavelmente, no mínimo, treinamento, alimentação e, dependendo, suplementação para isso. E vai executando isso pouco a pouco. Onde que mora a persistência aí? Não é na avaliação. A avaliação é uma. Ponto. Foi feito, foi feito. A persistência está no dia a dia, do perseguir a meta. Do tipo, hoje eu preciso treinar, hoje eu preciso comer bem, hoje eu preciso fugir da cerveja, preciso comer certo, não comer besteira. Então está no dia a dia. E é essa persistência do dia a dia que não vai te trazendo resultado tão imediato, mas que no acumulado você vai conseguindo ver algum resultado que talvez você vai falando, puta, não tô lá, mas já tô um pouquinho mais próximo. Eu subi um degrau, subi 2, subi 3, até que isso vai te motivando também. Né? Então, precisa de uma energia inicial e uma motivação inicial para assumir aquele caminho, mas depois o próprio caminho te dá um feedback de retroalimentação que você fala, não, tá dando resultado, então vou persistir. Né? Então acho que a persistência está no dia a dia. Boa. Recadinho aí pro Juan, da Care do Parque do Povo, que o menino toda semana faz avaliação de bioimpedância achando que vai mudar. Juan, não é só fazer avaliação. Igual você que se inscreve para academia, você que se inscreve na academia, não é só se inscrever, tá? Não adianta postar que tá pago. O postar não te faz você melhor, certo? Você pode entrar, postar e sair e não vai ter adiantado nada. Você pode entrar, nada, treinar e não postar e talvez você esteja mais no caminho. Exatamente. Ou você pode fazer os dois, vai. É isso. Dá para treinar e postar. E agora, puxando um pouco até esse exemplo que você trouxe, Franco, de objetivo de mudança de composição corporal, emagrecimento, ganho de massa magra, beleza. A gente tem métricas ali para acompanhar ao longo do tempo e se motivar durante o processo e saber que a gente está com aquele objetivo final, chegando mais perto dele, né, pouco a pouco. Existe, né, a possibilidade de, eventualmente, você estar tentando executar um plano e por algum motivo ele não está dando certo, ou aquelas métricas que você colocou como importantes para definir se está no caminho não estão mudando, você não está conseguindo, apesar do esforço, não está mudando. E a gente precisa saber o comportamento dessas variáveis aí, né? Por que elas não estão mudando? É um erro na execução ou não? O plano até está bem bolado e está sendo bem executado, mas tem alguma outra variável influenciando nessa história? E aí talvez seguir simplesmente com a mesma estratégia, aí a gente pode entrar na teimosia, né? Quando a gente não está conseguindo o resultado desejado lá no início. Cara, eu vou usar um exemplo de um paciente que eu atendi hoje. Eu estava falando com você nos bastidores do caso do LCA. Um paciente que fez uma cirurgia de LCA. Ele teve uma lesão no final de 2022.
Operou no início de 2023, fevereiro. Mora fora do país, fez a cirurgia fora, LCA, mas o que aparentemente é um colateral também, mas ele não soube explicar muito bem, mas por tudo que eu avaliei parecia ser. Ele não tinha também muitos dados ali na mão para me mostrar, mas um PO tardio. A gente está vendo hoje, no comecinho de 2024, um cara que foi operado lá em 2023 também no comecinho. Então, em prazo, ok, tem um prazo bem tranquilo para falar que esse cara tem critérios de retorno ao esporte. O esporte dele é o futebol, foi jogando futebol que ele machucou. Só que o que tem de interessante nessa história? Lá fora ele não fez nenhuma reabilitação, ele foi seguindo, fazendo basicamente um trabalho por conta ali tirou o brace, foi colocando um pouquinho mais de carga, foi tentando dobrar, e de pouco em pouco o médico orientava o quanto que ele podia dobrar e esticar, e foi isso. Dobrou, esticou, andou, começou a subir e descer a escada e assim foi. O joelho só precisa dobrar e esticar, não é? Isso. Não, articulação em dobradiça, não é só isso que ele faz? É só isso, cara. Tá bom. E aí, chega hoje, funcional para o dia a dia, conseguindo subir e descer a escada, mas até dezembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, o descer a escada estava difícil, soltando de uma vez. Ele falava que basicamente ele despencava, já não está acontecendo isso, mas você vai avaliar o cara, a coxa parece canela, joelho, canela, né? Não tem uma coxa, um gambitinho ali. Então, em várias coisas para ter retorno ao esporte, a gente precisa de muitas variáveis ali para dar segurança. Entre elas, uma variável é sim força. Esse cara já tem a mobilidade do ponto de vista segmentar do joelho operado, tá ok. O que perdeu foi o periférico ali próximo, né? Então, cara, é um pilar que vai ter que ganhar. Mas se ele não conseguiu nem isso, não fez nada de retorno ao esporte, vai ter que melhorar provavelmente também equilíbrio, estabilidade, vai ter que melhorar algumas coisas de retornar a confiança, né, para essa atividade. Então tem várias coisas que são importantes de ser avaliado. E aí na avaliação você vai lançar mão de ferramentas que avaliem isso para saber do ponto de partida o que vai precisar ser construído. Os erros que podem acontecer, né, e eu começaria pelos erros de avaliação. Você tomar como importante variáveis que não são importantes naquele momento. Cara, nesse momento, saber se o cara tinha amplitude 100% do joelho em flexão não é uma variável tão relevante. É importante saber, mas, nesse primeiro momento, talvez, viu que tá ok para articulação, cara, o mais importante é ver se tem condição de dar sustentação, se tem estabilidade, se consegue fazer o mínimo de funcionalidade, se tem confiança. Então, são variáveis mais importantes. No tempo que eu tinha ali para gerir depois de avaliar, cara, o que é mais importante? Eu estou vendo nitidamente um déficit claro ali de trofismo, de tônus, de força. Vamos avaliar isso. Avaliação simples ali, ambulatorial, 25% de assimetria numa RM máxima, é bem expressivo, né? E taxa de fadiga, um lado comparado ao outro, 30%, ou seja, o lado operado cansa muito mais rápido do que o outro. Cara, daí a gente já tem dados que a gente consegue monitorar ao longo do tempo, que esses dados não são suficientes para a gente cravar que esse cara vai voltar, mas eles são mais fáceis da gente monitorar se esse cara está melhorando ou não. Né? Então você consegue ir fazendo uma avaliação periódica e falar, isso está melhorando. Mas tem até outros dados que são mais fáceis. Funcionalidade, nível de confiança, o quanto que ele consegue fazer algumas tarefas mais simples. Né? Então tem muita coisa que a gente pode errar já no começo, escolhendo a variável errada para acompanhar. Perfeito. E ele foi teimoso, talvez. Não sabemos qual que é a física lá de fora e tal, mas enfim. Pelo contexto que ele contou, tem isso, não teve muita parte do médico e tudo mais. Mas também ele estava num momento de vida difícil, assim, e ele também não deu muita atenção. Aí agora ele está sentindo falta. Né? Ele não se sente confiante, apesar do médico, pelo que ele disse, ter falado, não, agora já está tudo certo, deu prazo, pode voltar. E a gente sabe que não é assim, né? Grande risco, e ele já se tocou que é grande risco, e até por isso que ele foi buscar física aqui. Eu acho interessante esse papo
da insistência, né? Talvez contrapondo ali com a persistência, me fez lembrar um paciente recente também, que para algumas situações, a teimosia, e aí eu estou colocando teimosia no início, mas talvez seja a persistência no início que vira teimosia. Surte um efeito positivo até. Vamos supor num caso de um indivíduo assim, sem muito treinamento de corrida, sem muito treinamento aeróbico, e começa a se expor na atividade da corrida. Já saquei, clássico. Ele naturalmente não tem muita capacidade ainda naquela modalidade, ele começa a se expor mais e por motivos de desconhecimento, enfim, e de extrema motivação, começa a correr todos os dias, intensidade cada vez mais alta. Esse cara ele vai evoluir no começo, em grande parte por uma motivação alta, e dá para falar que por uma persistência também ali presente. E porque é um cara destreinado que vai ter um lastro maior de evolução no início, mas vai começar a encontrar barreiras. Exato. Então, o que é persistência no início e motivação acentuadas, quando ele atinge um platô e segue o mesmo plano, ele se tornou insistente e teimoso. Cara, eu usaria até a palavra obsessão, né? O cara que às vezes fica obsessivo. Bem colocado, cara. Bem colocado. Obsessivo é a palavra. Obviamente eu estou pensando em um caso recente e que essa palavra encaixa muito bem. Step count do relógio. Viciado em olhar step count do relógio. O dia que não corria, tinha que... Deu baixo e tinha que caminhar para dar o step count. Então, assim, a obsessão com a sensação do aeróbico que traz, né? Antes do meu trabalho eu preciso dar uma suada. E aí, pouco a pouco, você consegue ir orientando. Tá, tudo bem, você pode fazer um aeróbico, você sente essa necessidade, mas a gente pode optar por outro tipo de aeróbico junto aí também, para não diminuir os riscos aí envolvidos, né? Numa atividade que, do ponto de vista cardiovascular, você está se adaptando super rápido. Mas o aparelho locomotor vai responder a outra velocidade, né? Exatamente. Então, foi virando obsessão. Cara, e acho que a palavra realmente é obsessão, porque isso é comum de acontecer assim. E aí, se a pessoa tem um perfil psicológico que tende à obsessão de perseguir metas, ela vai achando que... E é comum achar isso, né? É até o mais intuitivo achar que quanto mais, melhor. E aí vira aquele negócio. Puta, eu tô treinando 3 vezes na semana e tô melhorando. Se eu começar a treinar todo dia, eu vou melhorar mais. E eu já peguei casos assim. Eu lembro de uma pessoa que... Na época que o CrossFit começou a pegar... Ela era da musculação, as amigas começaram a fazer CrossFit. No primeiro momento ela, não, negócio chato, não vou. Aí a amiga convidou, vou começar a fazer CrossFit. E aí começou a gostar. E aí aquele negócio que era pontualmente 2 vezes na semana já de CrossFit, mais o treino de força que ela tinha regular, começou a virar treino de força mais CrossFit todo dia. Aí daqui a pouco começou a falar, não, mas... Eu já treino força no CrossFit, não precisa. Começou a diminuir treino de força e aumentar CrossFit. Então, CrossFit todo dia. Aí começou a falar, cara, tô melhorando nesse negócio, acho que dá para competir. CrossFit todo dia e mais alguns dias dobrando o treino. Cara, ele começou a ficar naquele negócio realmente obsessão e a vida era CrossFit. Então, é muito fácil ir para esse lado da obsessão. Não é muito fácil, mas é comum de acontecer. Porque você vai vendo o resultado. Só que aí chega um momento que você começa a treinar tanto que você chega talvez ali no overreaching, overtraining. E aí, o quanto mais você insere de energia, menos retorna. Porque mais desgastado você fica. Aí fica contraproducente na cabeça. Aí você fala, nossa, tô perdendo, preciso treinar mais. Exato. Aí você treina mais, perde mais. Aí começa a entrar naquele negócio que é arriscado demais. E aí é bem comum vir uma REDS, alguma coisa assim, né? E fora a sensação que essa pessoa, quando chega num ponto que ela toma a decisão, muitas vezes orientada por profissionais, puta, você tá num overtraining, a gente vai ter que reduzir. Chega a situação de achar que está destreinando ao estar parada, né? Então é isso, essa obsessão ela gera essa sensação de que está
tá perdendo, né? E, enfim, sigamos. Não, cara, acho que esses são exemplos bem legais para a gente entender que aquilo que a gente brincou lá no começo, né, como tá no meio do caminho, realmente parece ser isso, né? Porque a obsessão é o extremo ali, é o exagero, e ela não vai te dar tempo suficiente para recuperar, para se alimentar, dormir, descansar e repor aquilo que você precisa para fazer um outro treino de qualidade, para te entregar coisas tão boas quanto o anterior te entregou, senão você vai só descendo a ladeira. E assim, o que eu acho que vale a pena a gente entender é que tem formas da gente remediar e não deixar a pessoa ir para obsessão. Claro que tem pessoas com perfis que vão tender um pouco mais a isso, mas uma das formas talvez mais vantajosas é realmente educação em saúde. Exatamente. Porque a pessoa entendendo que não é quanto mais melhor na fisiologia humana, é importante para entender que ela precisa do estresse, mas precisa de um tempo para se recuperar daquele estresse e supercompensar. Se isso não acontecer, cara, ela vai jogar só mais para baixo. Perfeito. Né? Então a educação acho que é um pilar muito importante. Perfeito. Então a gente foi para um extremo em que a gente falou sobre essa obsessão ou o excesso da insistência do mesmo estímulo repetido ali como buscando um resultado, né? Ao passo que também a gente tem situações em que se não persistir um pouco e repetir, de fato a gente não tem esse resultado, né? É claro que aqui a gente não está falando de treino todos os dias a mesma intensidade lá no talo. Não estamos falando disso. Agora estou voltando as nossas atenções a objetivos nossos enquanto fisioterapeutas junto com o nosso paciente. Aquele paciente que tem uma necessidade de ganho importante, de uma força, no caso do seu paciente, um trofismo. Esse cara precisa realmente persistir repetidamente num estímulo para ganho de força, para ganho de massa. E isso me lembrou aquele paciente que eu estava comentando antes de começar a gravação aqui, que assim, persistência pura aqui, vou contar rapidamente aqui para quem estiver ouvindo, mas basicamente um paciente que teve um acidente de moto, caiu sobre o ombro esquerdo, se eu não me engano, teve uma fratura assim bem importante na escápula, passou por um procedimento cirúrgico, fez toda a correção cirúrgica ali dos fragmentos ósseos da escápula. Pouco a pouco, então, chegou na fisioterapia com um grande déficit de amplitude especialmente ativa. A amplitude passiva estava muito boa, então assim, ele tinha mobilidade articular, algum déficit, claro, mas muito pequeno, perto do que a gente via de déficit ativo ali, né? De vencer força peso do braço contra a gravidade e resistir à força externa também. Para, enfim, diversos movimentos e sentidos, rotações, flexão, abdução. Pouco a pouco fomos melhorando cada uma desses sentidos de força aí, de amplitude ativa, e foi sobrando uma estratégia para elevação do membro superior, em que, na medida que ele ia realizando a flexão do membro superior à frente, especialmente com o braço numa alavanca menor, que perto do corpo, a mão numa alavanca mais próxima do corpo, ele se mantinha com uma estratégia de membro superior em rotação interna. A gente foi verificando que ele simplesmente não tinha a capacidade de manter uma rotação externa enquanto realizava a flexão. Aquilo, o fato de tudo ter melhorado e aquilo não, me pareceu a princípio alguma disfunção neural, assim, não sei se uma lesão ali mais específica, mais né? específica ou simplesmente uma disfunção. Acabou que não foi diagnosticado, nada assim, chegou a voltar com o ortopedista e tal, mas entendemos que era no mínimo uma disfunção ali neural importante. Então, existia um prazo ali para aquela disfunção que não era tão recomendado fazer, por exemplo, o uso de eletroestimulação para retomar aquela força, mas passado esse prazo, era talvez o mais indicado ali, a partir dali. E assim, era um caso em que, na medida que a gente colocava os estímulos, o colher o resultado imediato que a gente esperava para saber se estava no caminho certo, simplesmente não vinha. Era
cara de esforço o tempo inteiro na sessão, sem mover 1 grau do que a gente queria. Mas a gente persistiu e persistiu, porque fazia sentido, é da natureza desse tipo de lesão, esse tipo de déficit, e o que estava sendo proposto como terapêutica era adequado para aquilo que estava se apresentando como mais provável, e a gente persistiu. E vamos dizer que foram 3, 4 semanas persistindo, ganhando muito pouco, ou seja, extremamente desmotivador, até um passo em que a chave foi virando cada vez mais rápido. E aí o resultado veio, e esse ganho de força para a rotação externa e essa elevação aí, tentando manter o membro superior numa posição mais neutra para elevar, foi vindo. Então, é interessante. Tem casos que assim, você não vai colher o resultado ou a leitura vai ser difícil você saber se está no caminho certo. Você se pergunta muitas vezes se é isso mesmo. Se é isso mesmo. Você conversa com seus colegas, eles de trabalho, eles vão te dar insights diferentes, às vezes com o mesmo propósito. O objetivo não mudou, é recrutar a mesma musculatura, só que de formas diferentes, de posições que facilitem mais ou menos. Então, no fim das contas, o plano não mudou, mas estratégias diferentes foram tomadas e a persistência foi mantida. Cara, e aí um bate-palmas para a persistência, porque imagina se você tivesse dúvida do que você avaliou lá e falasse, puta, mas será que é isso mesmo? Vou tentar uma outra coisa. Aí você avalia, reavalia, encontra uma outra coisa e aí tenta fazer um tratamento para essa outra coisa. Aí você começa a ficar naquela situação meio perdido, em que você não dá tempo suficiente para agir em cima daquele problema. E volto lá, a gente falou de educação em saúde, mas talvez uma das coisas que ajude é entender da fisiologia daquela patologia, daquela lesão e o que é esperado. Então, cara, uma lesão, vamos supor, neural, ela não vai ter o tempo de resposta eventualmente tão rápido quanto se espera, a não ser que seja uma neuropraxia, né? Mas se for uma lesão um pouco mais importante, uma axoniotimese, né? Se for uma neurotimese, esquece. Mas não vai ser tão rápido assim. Então, até a variável para buscar talvez não seja a amplitude, mas está começando a aparecer esboço de contração, mesmo que não mova. Cara, não, tá, então, talvez o caminho seja esse. Né? E vai para uma estratégia mais assistida, enfim. Sensacional. Aí você vai entendendo que, num primeiro momento, o que eu tenho que buscar é a informação se tem esboço de contração. Daqui a pouco, já sei que tem esboço. Esse esboço está sendo com resistência suficiente a ponto de vencer alguma força? Não. Então, mas se eu der algum nível de suporte, ele vence? Vence. Consigo ir tirando esse suporte? Não. Consigo. Ganha já. E assim vai progredindo. Então, você até vai ajustando aos pouquinhos as métricas, né, para você monitorar. Exato, exatamente. Cara, uma das coisas assim que eu acho que vale a pena a gente entender é esse caminho, né, do que monitorar, do que avaliar, o que persistir, mas essa linha da fisiologia, da expectativa, porque a fisiologia te ajuda a entender o que eu posso esperar, né? Não só o que eu vou avaliar, mas em quanto tempo eu espero uma resposta. Nesse cara aí do LCA, cara, esquece, não vai ser em um mês que você vai ter um resultado expressivo a ponto de mudar esse trofismo que a gente está vendo. A força, você vai até conseguir melhorar ela relativamente bem num curto espaço de tempo por adaptação neural, né, por organização ali das unidades motoras. Depois você vai conseguindo evoluir um pouco nisso, mas para ver resultado de trofismo, né, um grande avanço assim, cara, pode botar 3 meses na conta, 6 meses na conta, e aí isso, a tendência é ir minimizando. Uma outra coisa, periodicidade, que é com que frequência eu persisto naquilo? É todo dia? É dia sim, dia não? É uma vez por semana? Nesse caso, não faz sentido ser uma vez por semana. Né? É um timing que deixa uma janela muito grande entre um estímulo e outro e provavelmente não vai ser o suficiente. Mas se eu fizer um estímulo de treino de força todo dia, vai ser bom ou eu vou descer a ladeira? Né? Então, entender a fisiologia te ajuda a entender não só onde eu tenho que chegar, mas a frequência com que eu preciso estimular para chegar lá.
Perfeito. É isso aí. Bom demais. Você que manda ver aí. Gastei tudo que eu tinha. Gastou toda a saliva. Esse caso, voltando um pouco, foi bem interessante, sim, bem impactante, assim, porque para se ser persistente, no caso nosso da Físio com o nosso paciente, em casos que de fato a gente, enfim, sabemos o que esperar do ponto de vista fisiológico, em termos de tempo, e sabemos que tipo de estímulo a gente precisa dar, com qual periodicidade, para obter aquele resultado fisiológico que a gente espera. A nossa persistência é importante para bater no peito e falar, é isso mesmo, vai levar esse tempo. E o paciente tem que comprar muito a briga também para que ele seja persistente também, né? Uhum. Então, isso é bem importante. E esse caso foi extremamente importante a confiança, assim, não teve muito como fugir disso, assim, né? E é claro que uma vez que foi colhendo os resultados, aquilo que estava meio, não sei o que tá meio estranho, aí embalou, né? Motivou. Cara, ó, posso propor um exercício? Vamos nessa. Reflexão assim inicial, né? Estamos iniciando um plano terapêutico, seja ele qual for. O que é importante? A persistência talvez não seja tão importante nesse momento, né? Eu colocaria que o mais importante é você entender daquilo que está acontecendo, fazer uma boa investigação, chegar na causa ou nos principais fatores que levam àquele problema e conseguir, com base naquilo, propor uma estratégia que faça sentido para a correção daquilo e melhora do quadro. Nesse momento, eu colocaria que é fundamental para o fisioterapeuta ter o conhecimento da patologia, do problema e tudo mais, mas ter um poder de entender qual que é a expectativa do paciente para alinhar a solução e a explicação do como resolver aquilo de uma forma que faça sentido para o paciente. Por quê? Por vários motivos, mas um deles é que se não tiver sentido para o paciente, muito provavelmente ele não vai engajar, não vai motivar e ele não vai conseguir dar o pontapé inicial. Uhum. Né? E o pontapé inicial é importante. Né? Não, era só para afastar. Não, já foi. Cara, bem colocado. É isso, o paciente tem que comprar a briga, no fim das contas. E tem que fazer sentido, principalmente. Tem que fazer sentido, porque depois, no final das contas, se o plano traçado inicialmente não fizer sentido, ele vai persistir no quê? Naquilo que ele não confiou, naquilo que ele não... para ele não fez tanto sentido. E aí, volta e meia, durante o processo, ele tem que se lembrar da razão inicial do porquê ele está executando aquele plano. Então, não está colhendo resultado naquele momento, não está vendo tanto, mas se tudo fizer sentido do ponto de vista fisiológico, e ele talvez precise ser relembrado muitas vezes ao longo do caminho disso, né? Eu colocaria que precisa desse entendimento inicial para ele gerar uma motivação, porque muito provavelmente a maior parte dos resultados talvez não venha no curto prazo, e é a motivação dele e o entendimento que vai manter ele persistindo naquele momento. Aí, se não vier nenhum resultado, essa motivação vai drenando, ela vai caindo ao longo do tempo. E aí é o momento que vai começar a surgir dúvida, desconfiança daquilo que foi proposto. A não ser que a gente tenha, enquanto a motivação vai caindo, o resultado comece a vir, aí você começa a apontar esses resultados e falar, mas a gente ainda não está lá onde você quer chegar, mas olha o que já aconteceu, olha o que mudou. E aí você relembra isso, mostra o ponto de partida, mostra o que conquistou, e aí dá uma nova dose de energia e motivação. Aí ele, já engaja um pouquinho mais. Exato. O que nem sempre é fácil do paciente perceber, né? Não. Que ele teve mudança ao longo do caminho. A gente que está acompanhando desde o início, aí vem as estratégias, né? Estratégia, sei lá, de evolução de uma EVA ao longo de um gráfico, enfim, para o cara observar e falar, não, realmente... Conquistas funcionais, exato. Então, é bem comum aquele tipo de paciente que, às vezes... chega na sessão, a primeira, você pergunta como ele tá, fala, não, tá doendo ainda. Resumiu, simplificou ao máximo. Não, tá, calma aí, vamos conversar. Aí você vai no step by step, você vê que dor aparece no dia a dia, mas antes aparecia para muita coisa, agora aparece para menos coisa. Aí você tem que
apontar para ele isso, né? Capsulite adesiva talvez seja o mais angustiante para usar como exemplo nisso, né? Que é aquele negócio que vai ser longo, vai ser desafiador e vai ser em muitos momentos com dor. E já que vai ter dor, né? Se o paciente reduzir, não, ainda está com dor, ferrou. Né? Vai dar sempre a impressão de que eu estou estagnado. Mas ainda tem dor. Mas ainda não consigo fazer isso, aquilo. Mas se você já deixa claro, e essa é uma frase que eu gosto de deixar, falo, vai ser um processo que você vai evoluir tendo dor, mas vai ser um negócio que você vai jogando essa dor para mais longe. Vai sendo mais difícil chegar nessa dor. Então, algo que você alcançava ela num movimento muito curto, daqui a pouco você avança um pouquinho mais, já fica mais difícil chegar nele. Daqui a pouco, um pouquinho mais. Até que chega numa situação que praticamente em nada do seu dia exige essa mesma amplitude a ponto de chegar na limitação que te dá dor. Mas, eventualmente, você vai ter uma situação no seu dia que vai chegar nesse extremo, você vai pegar alguma coisa no alto ou vai fazer um movimento um pouco mais brusco, e aí vai pegar e você vai falar, nossa, mas o negócio ainda está aqui. Está aqui, mas é isso. Saiba que vai melhorando gradualmente. Então, você já ajusta a expectativa e aí vai trazendo para ele esse ganho de... Vai ter dor, mas ela vai demorando mais para aparecer. Você vai mostrando isso com amplitude, com testes, com exercícios, com funções, com tarefas. E aí, beleza, já está meio contratado entre os dois o acordo de que é assim, né, que muito provavelmente vai acontecer. Boa, belo exemplo. Bom exemplo. E aí, dúvida, Cris? Percorremos tudo o que precisava? Fomos insistentes, persistentes ou teimosos hoje? Acho que persistentes, com certeza. Persistentes, com certeza. Persistentes. Tá bom. Alcançamos o resultado. O resultado era chegar aqui, montar o estúdio, gravar um podcast, testar os formatos. Depois de 3 horas, talvez, conseguimos fazer isso. Coisa pouca. Coisa pouca. Mas tá aí. E se você ouviu, faz o favor. Se você foi persistente e ouviu até aqui... Se você foi persistente e ouviu até aqui... O que você tem que fazer? Recompense isso daqui, porque você foi persistente, adquiriu novos conhecimentos, ou talvez de uma nova forma de pensar sobre uma coisa que você já tinha pensado, mas agora você pode retribuir esse pensamento adicional que você teve, essa reflexão que você teve, ajudando a gente a fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Então, desafio... Compartilhe esse episódio com o seu amigo, colega, paciente que precisa ser um pouquinho mais persistente. Ou com aquele que é teimoso demais. O que você acha? Aquele que ignora os fatos e só sabe fazer a mesma coisa repetidamente. Batendo com a cara na parede. E achar que vai ter o mesmo resultado com as mesmas condutas sempre da mesma forma. Exato. Te convido a entrar no nosso Spotify, começar a seguir a gente no Spotify, avaliar a gente lá com 5 estrelas, que é a única opção que existe. Entrar lá e conferir outros episódios e fazer a mesma coisa no YouTube. Entra lá, começa a seguir a gente no YouTube, curte esse episódio, faz lá tudo o que tem que fazer, ativa a sininho para você receber notificações dos próximos episódios e venha fazer parte dessa mesa aqui com a gente. É isso. Muito obrigado para quem esteve acompanhando até aqui. Valeu, até o próximo episódio. Persistam. Persistam. É isso.